Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar mais uma gravação aqui no nosso no nosso canal Mangaio Virtual. Vamos agora falar sobre os sofistas em si. Vamos falar cada um deles por dia. Sim, outro detalhe. Semana passada eu não gravei, certo? É porque eu tô vendo os dias para fechar e só voltar só em janeiro. Aí eu tô fazendo os últimos cálculos aqui pra gente começar o ano que vem já em janeiro o Sócrates, então vai terminar. Ainda daqui pro dia 25 eu tô pretendendo fechar os assuntos, entendeu? Pelo menos os resistores eu vou fechar. O memória RAM falta só um agora. Aí vai dar pra fechar. Aí daí só vou lançar só os jogos até o de janeiro. Aí quando chegar janeiro a gente vai seguir a linha normal, certo? Então vamos conversar hoje sobre o Protágoras. Então vamos nessa, galera. Então se você gostou, taque o joinha aí, certo? Compartilhe e vamos nessa. Primeiramente, eu já dei a introdução, né, certo? Eu gosto muito de fazer isso, de dar primeiro a introdução para depois falar sobre os autores, porque tudo tem um vínculo antes de acontecer. Assim como existe causa e efeito, então existe o vínculo do que deu origem aos sofistas. E o primeiro deles, logicamente, foi o contra-argumento. Porque aconteceu o seguinte, como eu já falei anteriormente, os filósofos da Físis, eles começaram a endoidar. Eu tenho um probleminha. Começaram a endoidar, aí chegou um cara, que todos conhecem como Protágoras, de Abdera, e ele deu uma nova linha. E se você analisar, baseado nos ciclos das existências, o limite chegou ao limite, a filosofia da física chegou ao limite do ridículo. E então Protágoras ele chegou lá e disse a célebre frase: é verdade. Quer dizer, às vezes não. O homem é a medida de todas as coisas. Homo mesura. O que significa isso? É o ponto de vista da realidade cultural que nós falamos no livro de Miguel Reale sobre a introdução do direito. Não é nada mais do que o mundo cultural. Protágoras ele avistou o mundo cultural. Não porque é tipo o seguinte, você precisa pensar o seguinte, não só existe o mundo físico, como existe também o mundo das ideias do homem e a criação dele. Tudo que ele cria, tudo que ele faz, tudo aquilo que ele pensa faz parte de um mundo que ele mesmo interpreta. E esse mundo ele não está aquém do mundo físico ou da realidade física. Então é preciso ter uma correlação entre isso. E os filósofos da Físis, eles não conseguiram chegar a essa correlação. O cara que chegou mais próximo disso foi Anaxágoras. Foi um priquitinho, ele quase conseguiu chegar a esse ponto, só que não chegou. E quando ele não fez isso, deu merda. Porque aí não existiu como fazer essa ligação. Então, Protágoras ele foi essencial para que exista essa ligação. O eixo foi agora para o eixo do mundo cultural que estava faltando. E exatamente a obra dele, que ele chama de a Antilogia, ele traz a ideia do relativismo. E o que é o relativismo? Primeiro eu preciso falar para vocês sobre a ideia da condição humana. A condição humana, a própria realidade mostra que os fatos, eles existem. E a gente interpreta os fatos. A realidade das coisas nos diz isso. Mas também a realidade das coisas nos mostra que existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta, ela pode ser interpretada de vários modos, sem deixar de ser uma verdade absoluta. É algo meio louco, mas foi assim que foi feito. Eu sinto muito, mas foi assim que isso foi feito, cara. Eu não posso reclamar, só se eu for reclamar com Deus. Só que se ele fez assim, eu não posso fazer nada. Mas acontece isso. Então um dos detalhes que Protágoras ele não viu foi isso.
que pode existir algo que não é relativizado. Existe uma realidade que ela é imóvel, e ela é perfeita e ela é imóvel, e essa realidade ela não é relativizada. O resto pode ser menos ela, que é a essência de todas as outras coisas. Isso, quem falava mais abertamente, que vocês vão conhecer, é Aristóteles, que falava isso daí. Mas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, só vamos falar sobre a ideia do relativismo. O relativismo, o Protágoras, ele criou uma obra para combater a lógica. Por isso que o nome antilogia, porque ele queria dar uma quebrada na lógica que eles tinham antigamente. Quando eu digo dar uma quebrada, é porque ele usou o método dialético de Zenão, vocês viram, e deu a esse método dialético uma roupagem cultural. Foi exatamente isso que ele fez. Ele viu toda aquela obra dialética de Zenão e falou, peraí, ele fez isso daí para defender aquele boy lá, que faz aqueles negócios lá do imóvel lá tal, porque eu não uso isso para a minha realidade de vida e ensino isso para as outras pessoas. Foi exatamente essa a ideia de Protágoras. Ele ganhou muita confiança de políticos, como eu já disse na introdução, e vocês sabem muito bem que aqui estava tendo uma queda, o sistema anterior estava tendo uma queda, e aqui o povo estava começando a participar. Isso fez com que Protágoras ele se destacasse como um professor de políticos. Então ele ganhou muita confiança de políticos e ajudou a fazer leis também. Tem muitos lugares lá em que ele ajudou a fazer leis. Então ele era um eminente, vamos dizer assim. Porra, tudo isso? Eu não chamo os sofistas, eu não chamo eles de filósofos. Eu chamo eles de profissionais. Profissionais da retórica, pode ser. Pronto, perfeito. Profissionais da retórica. Poderia ser um pouco mais perfeito, da oratória e da retórica, que é isso que eles foram, grandes professores de oratória e retórica. Eles não foram filósofos, assim, do jeito que Platão e Sócrates via. Eles não foram isso. Eles só estavam interessados em sobreviver. Tanto que aqui mais pra frente, aqui quando eu vou falar mais um pouquinho dele, e vocês vão ver que é exatamente isso. Os sofistas eles estavam preocupados em exercer uma profissão e ganhar dinheiro e sobreviver. Não é a mesma coisa dos filósofos lá que queriam contemplar a verdade, que todas aquelas coisas. Isso daí é uma questão de lógica. Se vocês verem o que eles estavam fazendo, inclusive o Protágoras. Então vamos entrar em mais detalhes agora sobre esse caro colega Protágoras. Bom, ele dizia que o ser e não ser não pode ser julgado, nem o verdadeiro ou falso podem ser julgados, porque não existem critérios absolutos para isso. Isso que ele está dizendo é uma questão óbvia, porque o verdadeiro para você, o falso para mim, isso daí é uma questão óbvia, porque existem várias formas de interpretar o mundo cultural. Que burro, dá zero para ele. Só que o que Protágoras ele esqueceu é que existem coisas que são essenciais e elas são imutáveis. Isso aqui é só um pequeno link que eu deixo para vocês, certo? Mas só que o que ele dizia era isso, que não tem como contemplar a verdade, nem o verdadeiro nem o falso, por critérios absolutos. Ele foi o pai do chamado relativismo. E ele lançou a ideia de raciocínio contraposto. O raciocínio contraposto é algo bem interessante de se dizer sobre as ideias de Protágoras, que é significativamente o seguinte: tudo pode ser anulado ou pode ser dado uma razão menor. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que qualquer tipo de argumento, ele pode ser em todo argumento existe um contra-argumento. Isso daqui é uma questão óbvia. Todo argumento, você pode falar, eu tenho o argumento mais fodido do mundo, só que isso não é verdade. Todos os argumentos existem contra-argumentos deles. Isso é uma lei que Protágoras lançou e foi muito boa, porque realmente é a verdade. E existem certas coisas que você consegue anular e tem certas coisas que você consegue dar uma contra-razão a elas. Então essa é a ideia de raciocínios contrapostos, que era
ensinado naquela época por Protágoras. Além dele ensinar as pessoas a discutir e também a criticar. Outro detalhe importante também que está dentro desses raciocínios contrapostos é você chegar a raciocinar sobre algo e discutir. Diferente do que o que é mais importante aqui é que, diferente dos outros filósofos, esse Protágoras aqui, ele deu uma ideia de você discutir aquilo que você acha. Isso aqui é muito importante para qualquer... Isso daqui é uma lição. Essa gente inventa cada coisa. Só que é extremamente importante você dar opinião às pessoas. Por isso que eu não gosto daquilo que chamam de persuasão. Por que eu não gosto de persuasão? Simplesmente porque persuasão é o quê? É você fazer uma pessoa acreditar naquilo que você está dizendo e seguir aquilo que você está dizendo. Persuasão é isso. Você persuadir uma pessoa é isso. Você fazer com que ela siga seu argumento. E eu não gosto disso, de persuasão, porque a minha ideia não é querer que as pessoas pensem como eu. A minha ideia é que cada um tenha um pensamento diferente conforme aquilo que ela vê. Porque é óbvio que a gente vive realidades diferentes e pensamentos e ideias diferentes. Então, por isso que eu não gosto dessa ideia de persuasão. Eu não gosto. E ele fala exatamente isso. E é isso que ele fala, que é preciso aprender a criticar e também aprender a discutir. Lembrando que discussão não é a discussão que a gente vê hoje em dia, mas é de você falar, argumentar sobre aquilo que você está dizendo. Isso é uma discussão, o que as pessoas chamam de discussão saudável, né? Que a pessoa vê assim, discussão, então ele ensinava as pessoas a bater pau, como a gente vê hoje em dia na política, lá um batendo pau no outro, estão discutindo, ou então discutindo na rua. Não é assim. A discussão era uma discussão saudável. Pelo menos é assim que eu acredito, né? Vamos ver. Eu não vivi a época, então não tem como eu saber como era. E agora eu posso falar para vocês sobre a base dos raciocínios contrapostos. A divisão dela é basicamente o seguinte: você pode fazer 3 coisas. Isso daqui não existe em livro nenhum, certo? Essa questão dos raciocínios contrapostos, a ideia geral dele, não tem livro nenhum. Mas eu vou dizer para vocês quais são essas ideias. Primeiro, a primeira base de um raciocínio contraposto, segundo a Protágoras, ela se vai pela expansão. É um meio. Quando você generaliza uma coisa, basicamente ela perde a força. Então essa era a primeira base que ele usava quando ensinava as pessoas. Aumentar a coisa, expandir a coisa. O outro meio é a exaustão. Você conseguir exaurir todo o argumento. Algo que só mestres na época, como era o próprio Protágoras, conseguia fazer. Os que não conseguiam fazer a exaustão, aí faziam aquelas merda lá, de fazer aqueles argumentos fracos lá. Que o povo, eu até esqueci o nome, mas aqueles raciocínios besta lá, velho, que os erísticos usavam bastante. Era chamado assim, me lembrei agora, eram as sofismas. Quando eles não conseguiam fazer esse método de exaustão, como o mestre Protágoras fazia, aí eles faziam essa bosta dessa sofisma. E é exatamente porque eles seguiam a ideia de exaustão. O que é exaustão? É você fazer com que o argumento se desgaste, aquele argumento dele. É mesmo, é? E a terceira e última, uma das que eles mais gostam de usar, é a dúvida. Você fazer com que as pessoas tenham dúvidas sobre aquilo. Então, são essas, você não vai encontrar em livro nenhum que eu estou dizendo aqui. É mais por conhecer, vamos dizer assim. Por conhecer como funciona a coisa, aí eu sei que ela tem essas bases, como ele ensinou na época. Então, raciocínios contrapostos são seguidos de 3 bases, recapitulando: expansão, exaustão e dúvida. Isso que ele ensinava nas escolas. É claro que tem mais coisas, e isso aí é a sua base, tá certo, gente? Só para vocês entenderem como ele ensinava. Por ser um homem, evidentemente,
prático naquilo que ele fazia, Protágoras, ele era um homem dito do momento. Quando eu digo que ele era assim do momento, é porque a verdade para ele era tudo aquilo que era útil para aquilo naquela hora. Então para ele a verdade era aquilo. O útil e necessário era a verdade para ele. Então para que virtude? Era isso que ele dizia. A virtude não é nada mais do que isso, de você saber a hora certa de você falar um argumento, de julgar uma coisa, de fazer as pessoas elas verem esse lado sobre certas coisas. Então para ele a verdade era isso, de você conseguir buscar controle, buscar persuasão e buscar jogar a sua realidade nas outras pessoas. Porque pronto, pense como se a persuasão fosse uma pedra. E essa pedra ele taca em você. Que viagem é essa, velho? Persuasão é isso. Você tacar uma pedra nos outros e fazer com que essa pedra pegue. Então a ideia é essa. Então para ele a verdade era isso. Não existe moral. E outro ponto também, ele dizia que não existia moral. Já que a verdade ela não era nem a verdade era absoluta, obviamente a moral também não é, cara. Então, com isso, quando ele flexibiliza a moral, ele está flexibilizando também o quê? A ética. Exatamente, meus caros colegas. E aí que mora o perigo, porque flexibilizando a ética, você diz que tudo é permitido. Tudo é permitido desde que seja absoluto para o momento. Ou seja, aquele momento seja perfeito para aquela coisa, então tudo é permitido. Então essa era a ideia. Então chegamos ao ponto do vamos dizer assim, a ideia principal de Protágoras sobre a base, vamos dizer assim, a base ética de Protágoras era basicamente isso. Tudo que é útil é bom. E tudo aquilo que não é útil é mal. Então nós chegamos ao ponto do utilitarismo. A ideia de utilitarismo, podemos dizer assim, que veio daqui também. O relativismo e o utilitarismo. Ou seja, nós temos aqui uma verdade. Vamos recapitular. Nós temos uma verdade que ela tem que se acomodar ao momento e ela precisa ser útil para ser boa. Olha só os detalhes importantes daqui. Então ele diz que se um homem for útil, ele é bom. Se ele for um inútil, ele é mau. Então foi isso que pegou mal na ideia dele. Porque aí, velho, ele deu muito pano para Sócrates nessa ideia de moral dele aqui. Porque aqui ele foi prático demais. O que eu digo para vocês, galera, não sejam práticos demais. E também não sejam teóricos demais. Tudo é... Velho, eu vou dizer para vocês mais uma vez, e eu já cansei de repetir isso para vocês. Eu acho que 60% dos meus vídeos eu falo sobre isso. Velho, Deus deu a inteligência para vocês usarem. Então não tentem achar fórmulas para poder discernir o bem e do mal a qualquer momento, a qualquer hora ou qualquer segundo, porque isso é uma coisa que você tem que usar a sua inteligência. Tem certas coisas que você precisa raciocinar para você conseguir enxergar, porque se não fosse por isso, Deus não teria dado inteligência para você, cara. Simplesmente isso, não espere uma fórmula para tudo. E é exatamente essa a ideia do utilitarismo, pô. O utilitarismo aqui foi deixado, foi tipo sugado pelo Protágoras. Ele foi sugado de um jeito que não era para ser. Não é para você ser extremamente prático e achar que todo mundo é útil, que o utilitarismo é o bem. Não é assim. Você também precisa ter valores. E esses valores, como até o próprio Sócrates ele diz, esses valores eles são imutáveis. E são valores que ajudam a você crescer, a você evoluir. Valores que não ajudam você em nada, ou que sejam, por exemplo, úteis naquele momento, e outros são valores vazios. Valores utilitários são valores vazios na realidade. Então tudo isso não foi levado em conta por Protágoras.
porque ele achava que era assim. O útil, ele dividia em útil e danoso. Então tudo aquilo que é danoso é ruim, e tudo aquilo que é útil é bom. E não é assim que funcionam as coisas. Então não é assim que funcionam as coisas. Mas eu já expliquei para vocês o que é o bem e o mal, certo? Para vocês terem uma noção, e eu vou explicar para vocês também aqui nesse vídeo. O bem é tudo aquilo que evolui você espiritualmente e que não atrapalha outras pessoas no meio do caminho. Isso é o bem. O mal é o inverso disso. Daqui vocês têm que tirar o raciocínio de vocês. Eu sinto muito, mas eu não posso pensar por vocês. Então, com isso, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E vamos fechar agora a ideia de Protágoras com a sua ideia de dizer as coisas na hora certa e sobre os deuses. Então, vamos lá. Fechando o assunto, eu vou resumir tudo aqui. A ideia de Protágoras era que a sabedoria ela era você saber dizer na hora certa alguma coisa. Tanto saber dizer quanto mostrar na hora certa. Isso era ser sábio para ele. Ou seja, ele está dizendo aqui que você tem que ser smartinho. A ideia de Protágoras é essa. Smartinho. Você tem que saber a hora certa você dizer uma coisa e mostrar bem que isso é sabedoria pura, você fazer isso daí. E você sabe muito bem que a sabedoria ela não se mostra em você saber dizer a hora certa das coisas. Porque você não é um deus do tempo. Você não é um mago do tempo para saber disso. Então, esses detalhes, né? Então, a ideia dele era baseada em sobreviver, ajudar políticos a ascenderem na carreira. E é isso que tem que ser. Política é isso, cara. Você quer mais o quê? Você tá achando que política é um mar de rosas? Política já nasceu uma bosta. E a ideia dos deuses, né, ditos deuses, ele acreditava um pouquinho, apesar dele ser meio relativista, só que ele tinha as crenças, ele dava um meio de campo, dizendo, não sei dos deuses lá tal, mas tudo bem. Ele ficava no meio muro, sabe, dando uma de João sem braço. Então, isso é tudo sobre ele, e até a próxima, galera. Gostou? Compartilhe e até mais.